Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Estamos resolvendo aqui a prova do concurso de agente de inclusão escolar do município de Itapevi, da Banca VUNESP. E essa é a parte 2. Se você perdeu, pesquisa aqui no canal que já tem a parte 1 com todas as questões resolvidas. Vamos lá! Uma empresa foi contratada para encher 2 lajes no formato de prismas retos retangulares. Caixa de sapato, ok? Só que se é uma laje vai ser mais baixinha, mas é formato de um prisma reto retangular. A tabela a seguir apresenta as dimensões dessas lajes. Então tem o comprimento, a largura e a altura. Dado que o preço cobrado por essa empresa é diretamente proporcional ao volume na laje, tem-se que o preço cobrado pelo serviço realizado na laje de maior volume será. Vamos descobrir primeiro qual o volume de cada uma, né? E o volume, ele é dado pelo produto das 3 dimensões. Então, o primeiro volume é 10 vezes 6 vezes 15. Isso dá 900 centímetros cúbicos. Já o segundo, vou chamar de volume 1, volume 2. Já o segundo vai ser 12 vezes 15 vezes 20. Isso aqui vai dar um volume de 3.600. Agora compare os dois. O segundo é o quádruplo do primeiro, não é? Quádruplo é quando se multiplica por 4. Então, o segundo é 4 vezes o primeiro. Ficou feio? Fácil, né? Só marcar lá, letra C. Vamos para a próxima questão. Quando está planejando uma viagem, Augusto sempre consulta um aplicativo que determina o custo aproximado da viagem com base no custo por quilômetro rodado, obtido a partir das características do veículo, somado ao valor do pedágio para o percurso definido. Em sua consulta mais recente, verificou que, para uma viagem que irá fazer, o custo total será 511,80, sendo 25,80 centavos do pedágio. Dado que a viagem terá 900 quilômetros, o custo por quilômetro que o aplicativo estipulou para o veículo de Augusto é um valor entre... Assim, quando o usuário utiliza o aplicativo, ele paga um determinado valor. Esse valor vai ser composto por um valor que depende do valor do quilômetro. Então, são 900 quilômetros, mas eu não sei quanto custa cada um, vezes X, mais o valor do pedágio, 25,80. Veja, você pode resolver essa questão usando teu raciocínio, não tem problema nenhum. Mas o conceito que está por trás é o conceito de função, em que uma variável depende da outra. Então, o valor pago depende do valor estipulado por quilômetro rodado. Veja, se hoje tá barato, o aplicativo é 0 cada quilômetro. Quanto que essa pessoa pagaria? 900 vezes 0 dá 0, mais 25,80. 25,80. Mas se por um acaso for R$1 o quilômetro rodado, vai ficar 900 vezes 1, mais 25,80. E se for R$5 o quilômetro rodado, 900 vezes 5, mais 25,80. Esse é o valor que a pessoa vai pagar. Mas segundo o enunciado, essa pessoa vai pagar 511,80. Então, nós temos agora uma equação de primeiro grau. E como que a gente resolve essa equação? Esse 25,80 do outro lado, ele vai subtraindo. Então, nós vamos encontrar o seguinte, que 486 é igual a 900x. Aí nós temos que dividir o 486 por 900. Mas vai ter gente que vai dizer assim, não tem que estar o x do lado esquerdo. Então, você pode inverter sem problema nenhum. E você vai encontrar 900x igual a 486. Aí é só dividir por 900, tá? E você vai encontrar 0,54. Portanto, é um valor entre 50 e 55, letra C.
Se você tem dúvida aqui nesse conteúdo, estude um pouquinho de função, mas também não deixe de estudar a equação de primeiro grau. Vamos para a próxima questão. Considere as informações a seguir para responder as questões de número 21 e 22. Não é muito comum no VUNESP a gente ter um enunciado só e várias questões, mas pode acontecer. E elas são independentes, tá? Então, não é o fato de você não saber a primeira, a 21, não significa que você não vai saber a 22, tá? Em geral, você consegue resolver sem problema nenhum. Segundo uma agência de análise financeiras, no ano de 2015 foram gastos 41,3 bilhões de reais em compras pela internet, o que representou um crescimento de 15% em relação ao ano de 2014. O quadro a seguir mostra a distribuição da população mundial dividida em 3 grupos. Os usuários de internet que fazem compra online, aqueles que não fazem e não usuários. Antes de continuar, eu vou dar uma olhada aqui e vejo que aqui eu tenho 100 pessoas. Se eu tenho 100 pessoas aqui, posso dizer que 20% delas são usuários da internet que fazem compra online. São essas caretinha preta com a boquinha branca. Então, contando, é uma linha inteira, tem 20. Como no total é 100, 20% do total de usuários, esses aí são usuários da internet, do total de entrevistados, digamos, né? Agora, quem não faz compra na internet? Quem não faz compra na internet é o cinza. Então, eu posso dizer que são 32%. Mas, de novo, posso dizer que 32 pessoas daquele total de entrevistados não fazem compra. E o último grupo, que daí é o sol tudo pretinho, esse último grupo, ele tem ali 48 bonequinhos. Então, são 48 pessoas, 48% do total de entrevistados. Sempre que você falar em porcentagem, você tem que ter uma referência. Então, pode ser assim, 48% do total, pode ser 22% das mulheres que estão na sala. Então, você tem sempre que observar qual é a tua referência. Estou falando isso porque você vai precisar na questão 21. Considerando somente aqueles que não fazem compras, sendo usuários de internet ou não, os não usuários correspondem a... Quem é que não faz compra? De tudo isso aqui, quem é que não faz compra? O segundo e o terceiro grupo. Quem não usa, não faz compra. E quem não faz compra propriamente dito. Então, eu tenho aqui 80 pessoas que não fazem compra. Então, tá aqui, não faz compra, 80. E agora, os não usuários. Quem é não usuário? É o grupo pretinho, 48. Então, eu posso dizer que é 48 de 80. E só a marca X. Daí você vai dizer, mas 48 de 80 não tem essa alternativa. Não tem. Então, a gente vai ter que dar um jeitinho de simplificar. Eu vou dividir tudo por 8. Eu encontro 6 e eu encontro 10. Também não tem. Então, eu vou dividir tudo por 2. Eu encontro 3 e eu encontro 5. Agora eu tenho a letra C. Você reparou como tem letra C nessa prova? Acho que algumas questões aí já foi a letra C, né? Vamos para a próxima questão. De acordo com o texto, as compras pela internet no ano de 2014 movimentaram aproximadamente quanto de dinheiro? Vou ter que voltar lá para ver que em 2015 foi 41,3 bilhões, aqui, e que isso é 15% de aumento em relação ao ano anterior. Então, isso aqui é 115% do ano anterior, tá? Então, o que eu posso escrever aqui? Aqui. Eu posso escrever aqui 115%, que é o ano de 2024, mais 15% de aumento, tá? Equivale a 41,3 bilhões. Eu não posso esquecer esse bilhões aqui. Eu vou fazer um parênteses ali para explicar esses bilhões, tá? E eu quero saber quanto foi 100%, porque eu quero saber quanto foi 2014, tá?
Deixa eu só fazer um pequeno parênteses aqui. Quando eu falo para você que você tem 2.000 na carteira, eu não posso dizer para você que você tem 2 e falar para você multiplicar depois por 1.000? Não dá 2.000? Não dá. Quando eu falo para você assim, tenho 10.500, eu posso falar assim, olha, você tem 10,5, mas era 10 o quê? Leia esse número de novo aqui, esse primeiro. 10.500. Coloquei só 10 ali. Faltou multiplicar por quanto? Por 1.000. Se eu multiplicar isso aqui por 1.000, vai dar o meu 10.500. Por que eu tô falando isso? Porque aqui onde tem 41,3 bilhões, depois, no final, quando a gente quiser saber quanto de dinheiro que tem mesmo, com todos os zeros, a gente tem que multiplicar por 1 bilhão, tá? Então, é a mesma coisa aqui. Então, eu vou deixar ali com a palavra mesmo, por extenso, mas no final, para chegar na resposta, você vai multiplicar por 1 bilhão, tá? Porque repare que aqui, ó, quantidade de zeros que tem. Então, no enunciado, a banca não colocou zero, a banca colocou por extenso, mas aqui ele quer o zero, tá? Então, voltando. Como é que eu acho o valor de x? Regra de 3. Diretamente proporcional sempre, por porcentagem. Então, aqui vai ficar assim, ó. 115 vezes x. 115x é igual a 41,3. Eu vou deixar assim, ó. Vezes 100, vezes ainda temos aqui 1 bilhão. Ok? Como é que eu acho o valor de x? Vou pegar o 41,3, vou multiplicar por 100, vou multiplicar por meu 1 bilhão e divido tudo por 115. E aí, você vai encontrar como resposta 35,91, mas ainda tenho que multiplicar por 1 bilhão, tá? Tudo aqui a gente multiplica por 1 bilhão, ó. Tá? Então, vai ficar assim, 35, eu vou multiplicar por 1 bilhão, vai dar 35 bilhões. Não precisa fazer conta, não. Olha aqui, ó. Olha aqui. 35,91 bilhões. Repare que ele fala aqui que é aproximadamente, tá? Então, por que eu falei que não precisa fazer a conta, né? Porque a gente pode analisar só as alternativas. Que número é esse primeiro aqui, ó? 35 o quê? Milhões e 100 mil. Esse aqui eu vou pular. Ele é do mesmo, eu quero dizer no mesmo comprimento do anterior. Então, eu tô falando de 35 o quê? Milhões e 900 mil. Também já eliminei. Esse aqui, ó. 26. Não, nem tem 26. Esquece, é 35. Agora sobrou 2. É um dos dois. Agora eu vou olhar lá no meu númerozinho, tá? Já que eu não fiz a conta, né? 35 e depois vem um 9, ó. Qual que é a resposta? Se é 35 e depois vem um 9. É. E por que eu tô te falando pra não fazer a conta? Porque a gente não tem tempo, a gente não tem espaço. Por isso, tá? Então, mas claro, se você fez a conta, tudo bem. O meu único conselho em relação à conta, o cálculo em si, é não converter tudo isso aqui, escrever tudo isso aqui em milhões. Porque vai ficar muito zero e você pode se perder, tá bom? Mas desse jeito aqui funciona bem, e se você fez a conta também, prestando atenção, tá tudo certo, né? Esse vídeo é isso, bons estudos pra você, mas tem mais um vídeo com as questões finais.